E aí, galera, é um prazer. Estou aqui de novo com a minha segunda temporada do Lar e Musa Podcast. É um prazer, fiquei muito feliz com a primeira temporada. Estou dando continuidade a esse trabalho que está feito com muito amor, né? É um sonho realizado. E eu estou trazendo aqui pessoas que são uma inspiração para a minha vida, para a minha trajetória, que eu gosto muito, que eu admiro muito. Estou muito emocionada hoje, muito feliz, que é uma pessoa que eu queria ter trazido lá na primeira temporada. Eu trouxe hoje Ricardo Tássilo, sou sua fã, diretamente Ah, de Nilópolis. Lá de Nilópolis, atravessou a ponte, veio aqui. Antropólogo, jornalista, advogado, e com uma história linda nas redes sociais, né? Especialista em letramento racial. E assim, eu começo essa segunda temporada muito feliz, porque eu sou muito sua fã do trabalho que você faz, né, do esclarecimento que você passa nas redes sociais. Eu acho que a rede social, o pessoal fala muito de rede social, né, que é ruim, que a internet é isso, que é aquilo, mas me deparar com uma pessoa como você, me deparar com uma página como a sua, eu acho que é um presente para a gente, né, para a gente começar a entender um pouco da gente, da nossa história, né, do que a gente veio dizer, do que a gente é preciso, como a gente precisa se colocar nesse mundo, né, letramento racial. E assim, eu sou sua fã, você sabe disso, né? Estou muito feliz de você estar aqui, muito oh, meu bem-vinda amor. ao Lário Musa Eu Podcast. tô muito feliz de estar aqui no Lari Musa Podcast. Já estou me sentindo um pouco musa também. Arrasou. É um prazer, assim, eu tava falando isso fora do ar, assim, né? Como que é uma delícia hoje eu poder ter com pessoas, né? Ter relações com pessoas que eu sempre admirei, né? Eu nasci em Nilópolis, sou cria da Beija-Flor, fiquei lá durante muitos anos. E na minha bio do Instagram eu tenho, graças a Deus, com muito esforço, com muita dedicação, eu tenho alguns títulos que a gente vai amealhando pelo próprio caminho, profissionais, pessoais. Mas eu sempre brinco que eu coloco ali, né, de Nilópolis para o mundo, assim, porque e eu peguei essa inspiração da Thais Araújo que ela coloca, né, do Meyer para o mundo na bio dela, porque é isso, assim, eu acho que eu tenho muito orgulho de onde eu vim, tenho muito orgulho de ser uma pessoa de samba, de ter nascido, né, nesse lugar, assim, e tenho muito orgulho de muitas pessoas que eu conheci nessa trajetória de 26 anos de carnaval, e você é uma dessas pessoas, né, quando a gente tivemos contato pelas redes sociais, né, que eu chamei de Larição, né? Você falou assim, opa, Sim, levei um Larição, essa susto. pessoa me conhece de algum lugar. Então, assim, porque é isso, assim, a gente vai se autorreferenciando ao longo do caminho, né? Então, antes de ser mestre em letramento racial, antes de ser advogado, antes de ser antropólogo, eu fui uma criança preta dentro de uma quadra de escola de samba, onde meus ídolos eram Selminha Sorriso, Neguinho da Beija-Flor, Tia Débora, presidente das Baianas da Beija-Flor, e por aí vai. Então, quando eu vejo uma mulher como você na quadra, riscando, se dedicando a essa arte tão nossa, tão ancestral, quando eu vejo Evelyn, quando eu vejo Raíssa, as Raíssas, né, que a Beija-Flor agora tem Agora duas, a tem mais Lorena uma. e agora Raição e Raicinha. Então, assim, é isso, assim, eu acho incrível. E o que eu fico mais feliz, assim, não só de estar aqui e não só de ver essa outra faceta da musa, que eu acho muito importante. Eu estava falando com a Evelyn esse ano num evento que teve lá na Cidade do Samba, sobre a valorização e a dignificação da mulher, né? Sobretudo no carnaval, contra a violência, né? Contra a violência contra os pares femininos, Sim. feminicídio e tudo mais. E eu estava falando com ela, falando assim, eu fico muito feliz e muito orgulhoso de como que vocês se colocam, não só no carnaval, mas também fora do cenário do carnaval. Porque para mim é absolutamente disruptivo e importante ver uma mulher deslumbrante, esculpida a pincel, e é muito esforço, Gente, eu que sei, chique. né? É muita malhação, é muita coisa, eu sei de tudo isso, mas assim, também se colocando nesse lugar, não só da artista de carnaval, porque vocês são nós somos, né? É porque minha função é mais de bastidores, mas nós Sim, não somos deixa de artistas de ser. carnaval e, 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 e se empoderando dessa mulheridade, né? Então não é porque você desfila de biquíni que você não tem o que dizer, muito pelo contrário. Não é porque você usa, né, um vestido justo numa quadra de escola de samba que você não tem o Exatamente. que dizer. Então para mim é muito importante estar aqui, fiz questão de estar aqui, porque é isso, assim, eu acho que vocês cumprem uma função hoje em dia para a menina que está no morro, vocês cumprem uma função hoje em dia para a menina que sonha em ser passista ou que já desistiu desse sonho. E
principalmente para a sociedade em geral, sabe? Para mim é muito importante, assim, porque a gente fala muito de letramento racial, de luta contra o machismo, tudo isso e tal, e a gente precisa sim se intelectualizar. Eu me esforço muito. Tem uma frase de uma música antiga que fala, né? Vou aprender a ler para ensinar os meus camaradas. Eu me esforço muito para isso, assim, sabe? E a gente vai É mais falando um pouco mais. compartilhar, né? Assim, eu quero ensinar os meus, sabe? Muito mais assim do que falar para o mundo, porque eu quero falar para Nilópolis, eu quero Sim. falar para o Borel, eu quero falar para o Morro de Mangueira, porque a minha ideia é essa, assim, é também de porque se eu alcancei o posto e o lugar que eu alcancei hoje, eu não quero estar ali sozinho, eu não quero ser o preto único, eu não quero estar ali, Sim, sabe, e tipo, assim, é muito de compartilhar, isso que você fala é muito bacana, porque eu sou comunicadora, eu sou publicitária, e antigamente eu tinha essa coisa, eu não vou contar pra ninguém que eu sou do samba, porque eu tinha medo do preconceito. sim, Eu estudei numa faculdade da Zona Sul e eu ficava, não vou aceitar o pessoal no meu Facebook naquela época, eu não vou aceitar porque eu não quero que saiba e tal. Hoje, eu entendi que não tem como mais separar a Larissa da Larissão. acho que nem precisa, Não né? Não precisa. precisa. E, assim, o que eu tenho hoje, como você compartilha com a gente, né? Eu estou muito hoje aqui para aprender também. É muito disso. Hoje eu compartilho um pouco desse meu conhecimento e falo assim, por que eu não vou unir as duas Com coisas? certeza. Né? Se eu sou comunicadora, vamos falar de carnaval, vamos trazer a galera do carnaval, vamos dar palco. Porque, assim, há tanta gente linda, tanta história bacana que eu tenho para contar, que eu pretendo contar ao longo dessas temporadas. E eu falei assim, é isso. E quando eu vesti essa camisa, eu falei, é isso. Ah, deu um plim assim na minha Não, cabeça e as coisas começaram a caminhar, E a sabe? gente fala, Larissa, assim, que hoje, claro, a gente tem esses conceitos e eu costumo dizer que eu sou intelectual das massas, assim. Eu entro numa faculdade para dar aula, as pessoas, elas parecem um stand-up comedy, mas é porque eu acho que a intelectualidade, ela precisa estar acessível. Eu posso chegar aqui e falar Exatamente, várias concordo. palavras difíceis, adjetivos, assim, praticamente já caducaram na língua portuguesa, eu não vou comunicar nada. Então, assim, eu acho muito legal quando a gente consegue trazer essa intelectualidade, trazer esses conceitos para a gente comunicar. Porque quando você linka essas duas Larissas, né, a comunicóloga, enfim, publicitária e a musa, você dá primeiro que você manda um recado incrível de que sambista pode e deve Exatamente. figurar em todas as outras áreas, né? Se quiser tão somente se dedicar à arte do samba também, Ok. bacana, ok. Mas tem uma gama de possibilidades. Então, a menina que te olha e que sabe que você tem outra profissão e que sabe que você também pode vislumbrar. Hoje, como eu disse, a gente tem a Evelyn, que, enfim, que fez o ERJ. A gente tem a Também fiz Maria o Maria, ERG, também fez o ERJ. fiz A grego. Maria Mariá, que também estuda, enfim, acho que, se não me engano, faz a ECO da UFRJ. Então, assim, isso é muito bacana, assim, né? E também tem uma outra coisa que você falou, né? Ah, eu vou chamar os meus, eu vou chamar os nossos e tal. Isso é literalmente um termo que a gente fala na academia, que é afrocentralização. Você está afrocentrando. Porque se você não chamar os seus, quem é que vai chamar? Exatamente. Uma Ninguém. coisa que eu falei também assim no início, né? Converso muito com o meu marido sobre isso. Eu não tive muitas oportunidades, então eu vou fazer minha oportunidade. Sabe? Eu até botei um dia na minha bio assim, qual é a sua qualidade? Eu crio as minhas Sim. oportunidades. Não é fácil. Não. Eu sou uma produtora independente, eu produzo conteúdo dependente, tudo com muito sacrifício. Mas assim, já que não estão me dando espaço para fazer, para falar o que eu quero, eu vou criar esse espaço, Exatamente. vou trazer os meus e a gente vai fazer uma força. Vamos fazer um barulho, né? Exatamente. Porque assim, falam tanto pela gente, falam tanto da gente, mas eles não estão ouvindo a gente, agora eles vão. Agora não tô... Agora vão ouvir. e isso também, assim, o que você faz é o que os nossos faziam há 200 anos atrás, né? Então, assim, os nossos ancestrais que eram livres e foram escravizados. Então, eles tentavam, com muito esforço, conquistar a sua liberdade. Ah, então não tem liberdade? Então eu vou fugir, então eu vou para o quilombo, então eu vou criar os meus sensos de oportunidade. Então, que a gente fala, né, que a nossa gente, o nosso povo, e aí eu vou sempre linkar com o samba, porque, né, enfim, uma das nossas facetas, pelo menos, assim, de tudo que eu faço, é uma das facetas que eu mais amo.
É isso, assim, porque a gente é feito de resistência, porque o sistema nos obriga, mas a nossa força, ela é inerente Totalmente. a esse exercício que a gente tem que resistir todos os dias, que às vezes é realmente um saco, mas a nossa força ela vai muito além disso. Então, assim, quando, sei lá, no século passado, retrasado, enfim, que as negras escravizadas para conseguir as suas alforrias vendia joias de crioula, vendia cocada, isso é empreendedorismo que a gente tanto fala Fala hoje em hoje, dia, sabe? né? Isso é a independência da mulher que a gente tanto fala hoje. Então, assim, para mim é uma loucura. Para mim é uma loucura você ter que ter cavado a sua oportunidade para criar o seu Sim, podcast. sim. Porque qualquer lugar assim mais sensato, e aí a gente está falando livre de racismo por aí vai, qualquer um já tinha pescado que você tem essa veia de Sim, comunicação, sim. qualquer um outro já tinha te dado essa oportunidade. Mas é isso. Se não nos dão, a gente A gente cria. cria, a E gente até não bate na querer porta e não, tendo que vai. aí a gente também A vai com mais gente tesão, vai. vai com mais força de vontade. Eu, durante a minha vida toda, assim, eu falo assim, tudo que eu fiz, tudo que eu sou e tudo que eu ainda quero fazer é muito fruto da minha gana, não só de vencer, mas de existir. Porque para mim a vitória é uma consequência. Sim. É uma gana de existir. Então, quando eu criei o meu Instagram Black Warriors para falar sobre letramento racial, foi muito nessa perspectiva de existir. Quando eu decidi entrar no mestrado de antropologia, foi porque eu sentia necessidade, porque eu via os meus morrendo. Então, acho que É isso. tudo na minha vida eu faço com essa perspectiva de existir. Esse ano eu fiz 26 anos de harmonia e eu falo isso com a boca cheia, assim, com muito orgulho, porque eu entrei numa escola de samba bebê e é a primeira vez que eu saí desfilando mesmo na escola E para quem mãe. não conhece, o que que faz harmonia? Então, Você entrou bebê, então você entende do eu assunto. gosto muito, assim, é uma das minhas paixões. É, primeiro eu gostaria de dizer como que eu cheguei nesse lugar. Assim, eu nasci em Nilópolis, eu saí de Nilópolis com 8 anos de idade, mas Nilópolis não saiu de mim. Então, eu me autorreferencio em Nilópolis. Nilópolis é meu quilombo, Nilópolis Achei é que meu você terreiro. morasse lá há mais Não, tempo. não, eu saí, Você eu fala vim. com um afinco, assim, com uma... Mas é isso, assim, porque tanto a minha família quanto eu, mas a minha família sobretudo, me exercitou a me alimentar de Nilópolis. No sentido de que, por exemplo, eu fui morar na Barra com 8 anos de idade. Então, eu sou daquela linha dos emergentes, sabe? A vida Aham, melhorou um pouquinho, então foi vamos para pra lá. Barra, vamos para Jacarepaguá e tudo mais e tal. E daí, eu fui morar na Barra com 8 anos de idade, mas eu fui no meio do ano, então o meu ano letivo continua em Nilópolis. E aí eu fazia natação em Nilópolis. Aí eu fazia capoeira na Beija-Flor. Eu fazia aulinha de percussão na Beija-Flor. Então como é que vai também tirar o garoto Não de tem tudo como. isso Não e tem jogar como. num lugar totalmente branco, num lugar totalmente hostil a corpos como o meu? Isso a gente está falando de 96, 97. Aham. E aí, quando... Então, eu ainda fiquei indo nessa ponte aérea, porque na época era uma epopeia você ir da Barra para É Nilópolis. mesmo, imagina. E aí a linha amarela ainda estava nascendo, e aí era muito distante, mas era uma delícia, assim, porque eu me autorreferenciava de Nilópolis. Assim. Então eu só literalmente morava na Barra, mas eu me Sua autorreferenciava em vida era em Nilópolis. Nilópolis. Depois, quando eu comecei a criar uma vida na Barra, eu precisava de algum subterfúgio para ainda ter o meu cordão umbilical em Nilópolis. E esse subterfúgio, obviamente, foi a Beija-Flor de Nilópolis, porque toda quinta-feira era lá. Na época, o griot era vivo, lá, Ila. E então, assim, você não podia. Assim, o meu avô foi um dos primeiros harmonias, foi um dos fundadores da escola. Mas lá não tem filho de alguém, não tem neto de alguém. Se você não vai na quinta-feira, você estava cortado. Então, Cortadíssimo. assim, meu avô me levava toda quinta-feira. O bichinho saía de Nilópolis, vinha na Barra, me buscava. E era uma delícia, porque eu tinha... Era como se fosse aquele compromisso, sabe? Como, sei lá, como quem tem compromisso com o esporte, com exercício físico, com uma arte. E a escola de samba é a minha arte. Então, acho que muito do que eu sou, muito mesmo assim do que eu sou, se não tudo, vem, obviamente, da minha família, obviamente da minha socialidade preta, da minha espiritualidade africana e do samba, porque e aí eu passava a semana falando assim, chegou quinta, Torcendo para chegar à quinta. torcendo.
E era tudo, a distância não era nada, o cansaço não era nada. E aí, obviamente, que tinha aquelas regras do tipo, olha só, você tem que tirar 10 na prova, senão você não vai quinta-feira, não sei o que lá, não. E eu era o melhor aluno do universo. Eu falo, Pra gente, tá eu não sou quinta. intelectual, porque eu sou um À toa. nerd, não. Eu sou intelectual porque Por causa da Beija-Flor. Por causa da Beija-Flor. Muito bom. Se eu já tenho 3 faculdades de mestrado, a culpa é da Beija-Flor. A culpa é do samba, digamos assim. E aí, enfim, e aí eu fico. Só que eu não desfilava, né? Porque a Beija-Flor não tinha escola mirim e tal, não desfilava, eu era muito novo. E aí, com 10 anos de idade, eu estudei sempre em escola católica. Eu não sei como é hoje. Mas eu tô um velho. Antigamente, eu tô me Ai, gente, sentindo quando a assim. gente começa a falar antigamente. Olha, eu já tô naquele híbridozinho, sabe? Eu já tô Tipo te falando assim, os jovens. Ai, gente, Os olha, jovens, eu tô nessa fase também. Eu já virei tio, né? E aí, com esse cabelo, com essa estética, é tia, A tia, tia. tia, tia. E aí, eu estava numa escola católica que as salas eram divididas por ordem alfabética. E as carteiras eram em dupla. Daí tinha um amigo meu, o Rodrigo, a gente era tipo um em carne e tal. E, infelizmente, ele e a família foram mortos naquela tragédia do Palace 2 em 1998. E aí, com 10 anos de idade, uma criança não sabe elaborar a perda, não sabe elaborar a morte. A gente não tem mecanismo, a gente não tem maturidade, né? Ferramentas para elaborar a perda. Entender o que é Para aquilo, entender né? o que é, né? E, obviamente, vai pro psicólogo da escola, a mãe fala uma coisa, o pai fala outra. E aí meu avô teve a brilhante ideia, por isso que eu falo que a nossa tecnologia, meu avô era um homem semi-analfabeto que virou construtor, virou secretário municipal de obras de Nilópolis, e ele, tipo, era um semi-analfabeto, assim, mas ele era um gênio, porque a nossa estrutura, a nossa inteligência ancestral preta, nem sempre ela é academicista, muito embora África é o berço não só da humanidade, como da tecnologia, da ciência, da medicina, da engenharia. Porque para você construir pirâmides, meu amor, você tem que ser um baita engenheiro, né? Porque eu não consigo construir nenhum muro. Mas eles falam que foram os ETs. Não, ou então, enfim, europeu, né? E aí, então, assim, muito embora a África tenha realmente essas tecnologias intelectuais, mas a gente também tem muita tecnologia de saber que é empírico, né? E aí meu avô genialmente falou assim, eu lembro como se fosse, hoje eu não esqueço nunca mais. Esse menino tá com banzo, que é a tristeza, né? Que é banzo. Banzo, né? Que é a tristeza, que é a depressão. Então, esse menino tá com banzo. Já sei o que eu vou fazer. Então, ele, na época, nem podia, mas ele pediu pro Anísio, ele pediu, eu lembro como se fosse hoje, ele pediu pro Farid, que era o falecido Farid, que era padrinho de casamento da minha mãe e irmão do Anísio, falou assim, Farid, eu sei que tá com 10 anos, é muito novo, mas ele vai vir com a mão colada em mim, porque esse menino tá muito triste, que ele perdeu um amiguinho da escola. E aí eu vim desfilando com meu avô de mãos dadas. Foi no ano que a gente falou do Pará, nas águas do Patuanu, lembro até hoje. E a tristeza passou. Acabou. Eu não senti mais nada. E eu fiquei anestesiado Viu aquele com 10 anos de universo? idade. E eu vinha assim, de calça branca, bonitinho, sapato branco, a blusa de diretor, de mãozinha dada com meu avô. E eu ficava bestalhado. Assim, a gente vinha na frente, na época, Casal de Mestre Porta-Bandeira nem vinha na frente da bateria. E eu via aquelas coisas assim, tal, e aquele samba, aquele refrão. E Aquela eu falei força, assim, aquela né? força, porque Beija-Flor é um rolo compressor, sempre foi até hoje, não estou nem puxando sardinha não, mas é uma coisa muito óbvia. E aí, quando acabou, meu avô, tá cansado, filho? Quer uma água? Eu, não, quero mais. Quero mais. Quando é a próxima vez? Quando é a próxima vez? Aí ele, com muita fé, sábado que vem. Aí eu falei assim, quero mais. Aí ele, tá triste? Eu, não. Incrível. Aí ele falou assim, sabe o que é isso, meu filho? Não esqueço nunca mais. Eu falei assim, o quê? Samba cura. O samba cura. Samba cura. E aí, anos depois, quando a gente ouve um samba da UPM que fala que o samba é remédio para a alma, o samba cura mesmo. É verdade. Sabe? Então, assim, eu me exercito até hoje. E aí, entendendo que o samba cura os meus ais, cura as minhas tristezas, me dá força de vida, me dá propósito, eu me exercito para não sair do samba nunca mais, assim, porque motivo não tem, né? Que a gente se estressa pra caramba. A gente se aborrece, a gente fala, se ano que vem eu não vou mais. O quê? Muita coisa, Tô muito cansada. Muita coisa. Eu fiquei 2 anos fora, eu falei assim, não quero mais. Aí o povo puxa, né? Puxa, quando começa agosto, setembro, meu filho. O povo puxa. E é isso, assim, porque
aonde tem gente, tem estresse, obviamente, enfim, né? E é isso, a gente tem que saber adaptar. Mas o samba cura muito, assim. E para mim, estar na harmonia, você perguntou o que faz um diretor de harmonia. É porque são vários segmentos, a galera não entende sim, muito sim. como é que funciona, né? Eu, assim, essencialmente, entendo que, primeiro de tudo, hoje em dia, que é um conceito um pouco mais moderno, mas para mim sempre foi esse conceito. Gestão de pessoas. Sim, total. Gestão de É capital total. humano. É Gestão de capital total. humano. Porque a gente coloca a escola na rua e a gente tira a escola da rua. Mas muito antes da gente colocar a escola na rua, a gente molda essa escola. Então, assim, a gente... Meses óbvio, ali moldando, meses né? moldando a escola. E hoje, né, tem a função do diretor de carnaval, que é uma outra coisa, mas antigamente não tinha. Então, o diretor-geral de harmonia funcionava como o próprio diretor de carnaval e os seus pares também ajudavam. Então, assim, tem escolas, por exemplo, esse ano, por exemplo, pela primeira vez em 26 anos, eu descarreguei caminhão de fantasia. Eu estava na concentração, eu vim pela Tuiuti e eu descarreguei caminhão de fantasia. Tem que fazer, vamos embora. Sim, Mas, enfim, vambora. cada escola, né, tem as suas... Tem suas demandas. Mas a gente coloca a escola na rua e a gente tira a escola da rua. A gente gere pessoas, assim, a gente organiza esse cortejo que é absolutamente nosso, assim, né? E é muito importante esse quesito, né? Muito importante, Importantíssimo. porque é importantíssimo. Mudou ao longo do tempo, né? Antigamente tinha evolução e tal, mas é um quesito que, infelizmente, até hoje, se você não cumprir a sua função com a máxima excelência, cai na subjetividade. No sentido de que pode tirar ponto, sabe-se Deus da onde. Então, assim, tem que ser excelente. Né? Então, você tem que calcular. Hoje em dia, a gente tem rádio, a gente tem cronômetro, a gente Mas tem outro, a gente antigamente tem não drone, tinha. a gente tem tecnologia que nos favorece e ainda assim, se não tiver a mão, literalmente, do homem que saiba fazer aquilo, não tem drone que O negócio desanda, né? O negócio desanda. E outra, como você faz gestão de pessoas, você faz gestão de risco. Teve um ano que eu não esqueço nunca mais, o ano lá na nossa Tijuca aqui, teve aquele acidente com o carro, tudo mais e tal. Você não tem tempo para se desesperar. Você tem que resolver. Engole o choro e vai. Engole o choro e vai. Você tem que resolver, sabe? Assim, e você precisa resolver e você precisa fazer um cálculo muito rápido, porque esse cálculo precisa dar certo. Né? Então, assim, você precisa, muitas vezes, quando o negócio já desandou absurdo, você tem que tentar minorar aqueles riscos. Né? Enfim, então, para mim, assim, é uma função muito pouco glamurosa e aí os meus amigos falam, mas eu não entendo, porque é um contraste, você é um pavão, né? Mas a bicha Gente, mas faz muito sentido. né? Você é antropólogo hoje aí, em dia. Exatamente. Pessoas, tudo a ver. Exatamente. E aí eu falo, porque para mim faz muito sentido eu ser harmonia, porque esse gancho perfeito, porque eu trabalho literalmente entendendo as pessoas. Exatamente, entendendo faz muito sentido. como que as transformações sociais se dão a partir dessas pessoas. E porque eu acho extremamente disruptivo essa harmonia de escola de samba. Eu acho um luxo, eu acho um soco no machismo, um soco na homofobia. Eu acho assim, para mim eu acho luxuoso vir tipo marmanjão, chegar e falar assim, né? Aí, Ricardo, pô, resolve aí. Eu falei assim, com certeza. Deixa comigo. Deixa comigo, mas eu nasci pronta, meu nome é pronto, mas eu vou dormir agora. Então, assim, imagina a quantidade de homofobia direta e que tiveram que engolir indireta, que tiveram que engolir ali, porque comigo tem que engolir com farinha, porque se for falar alguma coisa daqui para 16ª, tipo, mas tá certo. Esse ano, por exemplo, eu passei uma coisa que eu nunca passei na vida, bastidores, assim, porque e é isso também, né? A gente porque é tanta função, mas basicamente é isso, só para não ficar muito assim etéreo, né? Para não ficar muito subjetivo. Harmonia de escola de samba. Tem escolas que dividem a harmonia de ala e enfim, harmonia geral. A Tijuca era assim, não sei como é ainda hoje, mas literalmente você faz a gestão daquele pessoal, você organiza aquela escola e na hora, no dia, você faz gestão de risco. Você tenta... Porque pode dar tudo certo, como pode dar. Meu irmão, como o Milton Cunha fala, cruzou aquela curva, tudo pode acontecer, inclusive nada.
tudo pode acontecer, inclusive nada. Então, assim, mano, quem tem seus guias que se pegue mesmo, porque cruzou ali, tudo pode mesmo, acontecer. é muita energia, sabe? né? Então, assim, tem harmonias, por exemplo, que eu lembro, tem um amigão meu, que é da Tijuca, Armando, filho da tia Magda, que ele era diretor de carro. E aí ele fazia de madrugada o translado dos carros do Pra barracão avenida. para Pra aquela a avenida. concentração, né? Na concentração. Aí teve um ano e falou assim, e aí, vambora? Eu falei assim, Deus me livre, vai com Deus, beijo, tchau. Então, assim, é isso, é você tá de madrugada pegando carro de carros imensos, entrando em túnel e rezando para que não quebre nada, porque se quebrar vai ter que consertar ali na hora. E aí tem grupos de harmonias que vai em ensaio secreto de comissão de frente de madrugada. Já vi de madrugada. Que vai em ensaio de mestre porta-bandeira. Tem harmonia esse ano, por exemplo, que como eu descarregou o carro, quando eu olhei, descarregou o caminhão, quando eu olhei, eu falei assim, mentira que eu vou fazer isso, mas vambora. Pra você malhar. Então, assim, a gente veste a camisa, né? A gente veste a camisa, porque a gente tá ali por um propósito maior. Então, assim, literalmente, eu sinceramente, eu acho que é um dos segmentos que todos os segmentos devem ser valorizados, porque é isso, assim, são engrenagens. Se uma não funcionar, a outra não funciona. Não caminha, né? Mas que cada vez mais precisa ser valorizado. E os diretores gerais de harmonia, cada vez mais, eu falo das 12, das 14, das quantas subirem, precisam cada vez mais entender que o trabalho essencialmente é gestar pessoas, gerir pessoas. Eu não posso nunca mais xingar a componente. Eu nunca fiz, mas eu já vi muita gente fazendo. Não na minha e nem na sua escola, na dos outros. Na dos outros. Mas assim, não dá mais para xingar a componente. Não dá mais para tratar a componente como se o componente fosse burro de carga. Não dá mais para não humanizar aquelas pessoas. Porque escola de samba é escola de vida. Sem vida não tem escola. De pessoas. Né? Sem vida não tem escola. Então, assim, eu não posso tratar uma musa mal, eu não posso achar que você tá ali de favor, porque assim, na verdade, gente, tá todo mundo ali de vocação. É um amor muito, é uma coisa muito genuína ali, né? Porque todo mundo pergunta, mas você ganha quanto pra desfilar? Gata, que mundo você tá vivendo? Eu ganho o quê pra desfilar? Não existe. Vamos comer nosso camarãozinho aqui, ó. Ó. Já até Camarão Itaboraí, Artibia. Camarão Artibia aqui, Itaboraí, mandou pra gente, ó. Bolinho de bacalhau. Delícia, que eu falo que o salário do gordo é a fome, né? Então, obrigado, camarão. Delícia. É uma delícia. Obrigado. Fica lá no shopping Itaboraí. Também tem no shopping São Gonçalo, Niterói. Mas, ó, o Niltinho, beijo pra você. Adoramos aqui. Mas então me conta. Aquela de boca cheia, faz aquela podcast que é dela. Vamos que vamos. Você me falou do gancho, né? Gerir pessoas e tudo mais, e vira antropólogo. E fala de um assunto muito em voga. Letramento racial. Que eu falei até com você nos bastidores agora há pouco, que eu me entendi muito como mulher preta dentro do carnaval. Sim. Primeiro por essa questão de colorismo. Eu sou uma mulher não retinta, uma preta não retinta. Por mil questões, muito do que você falava nas redes sociais. De falar, cara, mas isso é racismo. Isso que eu passei ali, isso aí tá estranho. Isso que aconteceu lá quando eu era adolescente. Então, assim, a minha ficha cai em muitos momentos com essa questão, né, da gente começar a entender o que é letramento racial, do que entender o que é raça, entender o que é racismo. E aí eu me deparo com você nas redes sociais falando, batendo de frente, falando letramento racial. O que é o letramento racial? O conceito da palavra, né? O que se trata? Então, por isso que eu acho tão importante a gente fomentar as bases das nossas culturas pretas. Ou seja, fomentar o jongo da serrinha, não pode acabar nunca. Fomentar as escolas de samba, fomentar o veduto de Madureira, fomentar o trap, o rap, fomentar a nossa arte periférica preta de resistência africana, porque esses lugares são lugares essencialmente também de enculturação. Porque eu, antes de entrar no mestrado, aprendi o que era letramento racial numa quadra de escola de samba num terreiro de candomblé, por exemplo. Obviamente que não com esse nome. Exato, obviamente que não com esse falar. mecanismo. Obviamente eu vim entender que isso também era letramento racial muito tempo depois. Mas quando, por exemplo, dentro de um terreiro de candomblé, a gente respeita a hierarquia e aí
dentro do terreiro, todo mundo é filho de todo mundo é irmão de todo mundo, um passa o olho no filho do outro, mais tal. Isso é um Ubuntu, eu sou porque nós somos, então a gente precisa nos auto-empoderarmos, a gente precisa fomentar a nossa gente, né? Quando você fala assim para mim, eu criei esse podcast porque não me davam oportunidade. É um mecanismo, então. E eu quero trazer pessoas pretas também. Isso também é letramento racial. Letramento racial nada mais é do que uma alfabetização racial, né? Então, por exemplo, você se alfabetiza em inglês, você se alfabetiza em francês, você se encultura de outras formas, você tem acesso a novos códigos, né? Você entra numa faculdade, você faz informática, você faz isso, você faz aquilo, mas você não se interessa por se alfabetizar das questões que permeiam a sua raça. E muitas vezes você não se interessa porque esse não interesse lhe é imposto. Então, eu digo que letramento racial, uma alfabetização racial, é você se empoderar. É que essa palavra está um pouco gasta, mas é isso mesmo, é você se empoderar, é você tomar poder, tomar ciência de uma estrutura para você entender como que você vai avançar e como que você vai sobreviver de uma forma mais, assim, eficaz, sabe? Por exemplo, você... Mas tão forte quando você fala sobreviver, né? Mas porque, assim, eu queria muito, e eu torço, e eu trabalho para que os meus afilhados, por exemplo, para que os meus sobrinhos, para que os seus futuros filhos, por exemplo, não tenham que sobreviver. Só vivam. Que é um luxo viver. Mas é um luxo que a nós, hoje em dia, por exemplo, sim, nesse país que mais mata pessoas pretas, transexuais e travestis, não é viável. Então, assim, dentro desses lugares, desses centros de aquilombamento, que é um terreiro de candomblé, que é uma quadra de escola de samba, que é um jongo da serrinha, que é uma roda de samba, que a gente tem muitos de letramento racial e também não tem. Porque, às vezes, a gente acha que está protegendo, mas está fazendo de uma forma errada, por exemplo. Porque a gente não tem o domínio, né? A gente não tem... e aí eu nem digo só a intelectualidade, porque eu não sou aquele intelectual que acha que todo mundo tem que ser intelectual. Eu acho que todo mundo tem que buscar evolução e todo mundo tem que buscar formas de se sentir pertencente no mundo. Às vezes é uma faculdade, às vezes é um curso técnico, às vezes é uma arte... Mas eu acho que você tem que ter, pelo menos a nossa gente, assim, né, aí puxando sardinha para o nosso lado, mecanismo de sobrevivência e de evolução. Então, letramento racial é esse código filosófico e antropologicamente que a gente tem para que a gente consiga resistir, para que a gente consiga sobreviver e para que a gente consiga chegar num dia que não seja utópico, viver, né? E aí, obviamente, né, eu cursei Direito, cursei Jornalismo, depois eu fui fazer mestrado em Antropologia Social na FRJ, porque era como se eu quisesse não só aprender mais, mas eu queria doar mais, eu queria fazer algo mais, maior para a sociedade em geral. Obrigado. Para a sociedade em geral. E aí... eu te falei, né, que moro na Barra há uns anos, e há uns anos atrás um jovem negro foi assassinado no supermercado Extra. E esse supermercado fica em frente ao meu prédio. Não tem como não bater, né? Aquilo ali bate direto. E aí eu percebi que mesmo eu dizendo, há minutos atrás, que a minha família me criou muito nessa perspectiva assim, não pira, porque isso aqui é exceção, você mora num lugar, é exceção, você vai ser olhado torto sim, porque para a pessoa preta não tem dinheiro que baixe. Não tem dinheiro que baixe. Eu posso estar aqui belíssimo, posso, sabe, já morei fora, posso ter vários acessos. A gente vê o Vini Júnior, né? Pronto, acabou. Fechou o podcast, vamos embora, é isso. É isso. Acabou, é isso. Sabe? O cara é milionário. Milionário. E não tem dinheiro que baixe. Porrada em porrada. Muito o contrário. Quanto mais alto que você sobe, é aí que vem com mais ódio. Então, assim, como que você ousa chegar até aqui? Como que você ousa chegar num lugar que é nosso, que é meu? E a todo momento, entendeu? Você não é para estar aqui, né? Não é para estar aqui. E aí, o letramento racial, ele nasce dessa perspectiva de que a academia precisa criar códigos esses que já existem dentro desses aquilombamentos, né? Tipo, terreiro de candomblé. E aí eu preciso também falar de
comunidade evangélica preta muito nos Estados Unidos, porque é totalmente diferente a comunidade evangélica preta dos Estados Unidos daqui do Rio, daqui do Brasil, porque nos Estados Unidos, e eu fiquei assustado, eu só descobri que os Estados Unidos têm 2% de população preta quando eu fui morar lá. Porque nos Estados Unidos era totalmente negão. Que aqui nós somos 54%, né? Lá são 2%. Mas o barulho que eles fazem é tão grande. Exatamente. Estou surpresa também, não sabia. Falei que esse podcast era para aprender. Pois é, que parece que eles são... Hoje em dia, se eu não me engano, tá 4. Mas quando eu morei lá, eram 2. Gente, que loucura. Não sabia disso. Que a grita é enorme. Mas por quê? Porque o processo de libertação... Tem muito a ver com a educação também. Muito, foi muito mais consciente. E eles se aquilombaram muito mais, né? No sentido de que eles começaram a que a gente chama hoje de black money, né? A sociedade preta por si só se autogerir, né? Então, quando você vê uma série, por exemplo, Madame C.J. Walker no Netflix, que é uma série maravilhosa, super aconselho, daquela empreendedora preta que começou a fazer cremes de cabelo para pessoas pretas junto eu amo. Que é muito a história da Zica do Beleza Natural, por exemplo, sim, né? Sim, é verdade. Né? Enfim, era faxineira, né? Enfim, foi empreendendo. Porque era aquilo, eles começaram... Porque eles não podiam comprar com os brancos, né? Então, eles precisavam se autogerir. E o processo também de abolição da escravatura americana foi muito diferente do nosso. Teve um mínimo de dignidade. Então, assim, estão livres, mas o Estado vai dar mínimo de subvenção para vocês poderem se autogerir. Aqui não, né? Estão livres. Beijo, tchau, morro no meio da rua. Se vira, né? Não sabe ler, não sabe escrever, não sabe um monte de coisa, se vira. Então, é por isso que com essa mínima estrutura, que na época era uma esmola, mas foi muito necessário para que eles pudessem se organizar enquanto sociedade, que a grita é tão forte. Por que você acha que num país, e aqui eu posso... O Brasil é o 5º extensão territorial, os Estados Unidos, se não me engano, acho que é o 2º, só perde para a Rússia, agora eu não vou saber dizer, mas é um país de dimensões continentais, sabe? Começa praticamente no Canadá, vai, enfim, terminar aqui embaixo em Miami. Então, pega quase um continente todo. Então, assim, como que esse país tão enorme, com 56 estados, num país com muita gente e com 2% de população preta hoje, 4, elegeu um presidente preto, por exemplo. E a gente com 54 não consegue eleger. É loucura. Você entende o que eu estou falando? Então, assim... Sim. Então, é porque o processo de feitura de liberdade deles foi muito diferente. Aí, transpondo para a nossa realidade de Samba, por exemplo, você vê que o nosso processo... E eu vou dar um exemplo muito claro, assim, para que fique desenhado. O nosso processo de libertação, o nosso processo de autogestão foi tão cruel, foi tão cretino, que em 88, por exemplo, a gente tem a Imperatriz com Liberdade, a gente acha lindo até hoje. O samba é bonito, de fato. É uma poesia. O enredo é bonito, mas a perspectiva do carnaval não é uma perspectiva afrocentrada. Então, a gente vê, depois de anos, 2018, Tuiuti com Caribatier, por exemplo, a gente vê os enredos do Leandro Vieira na Mangueira, por exemplo. Então, a gente vê assim, meu Deus... A gente vê, então, 88 Imperatriz, então, 89 Imperatriz, pera lá. Então, assim, eu não estou criticando a Imperatriz, longe disso, amo Kátia, coisa todo mundo, não é sobre isso. É sobre como que a gente consegue evoluir a narrativa ao longo dos anos e muitas vezes lentamente, porque em 89 a gente falava de uma abolição endeusando a Princesa Isabel, né? E em 2018 a gente fala de... Tuiuti vem questionar, mas peraí. Como assim, né? Como assim abolição? Como assim? Né? Que foi para inglês ver. E aí, a saber, o processo de abolição se deu por conta de uma pressão da própria Inglaterra, porque a Inglaterra falou assim, olha só, não dá mais para a gente fazer acordo ultramarítimo com vocês comerciais, porque você ainda tem escravidão. O Congresso tá na minha jugular, porque vocês são o último país das Américas a abolir a escravidão, tá feio pra gente. Ou vocês abolam, a gente não consegue mais fechar contrato. Foi por isso que ela aboliu. Dinheiro. Foi dinheiro. Foi assim, então, não. Agora vocês falaram de dinheiro. A lei tem 3 artigos, é uma lei inócua. É uma lei ridícula, é uma lei inócua. Então, assim, o processo abolicionista, na verdade, se dava nos quilombos dos Palmares, na revolta dos Manês na Bahia, dos pretos que já estavam fazendo esse processo há muito tempo. Agora, dizer que a Princesa Isabel aboliu a escravatura não foi. Foi um acordo ultramarítimo com a Inglaterra. Então, a gente conseguir
contar a história que a história não conta, como dizia o Samba da Mangueira, a gente precisa estudar, a gente precisa falar pela gente. Você falou antes de começar que você não quer mais que ninguém fale por você ou fale de você. Você tem voz, você mesmo vai falar. Então, assim, quando a gente tem por exemplo, hoje, salvo engano, o único município do estado do Rio que executa a lei 10.690, tem que pegar o número certo da lei, que implica em ter ensino da história africana na rede pública, que é uma lei convite, que eu acho isso absurdo, não é uma lei mandatária, ela não obriga, ela fala, seria bom que vocês fizessem. Seria interessante. É Nilópolis, porque Selminha Sorriso fez uma pressão do caramba, entendeu? Então, assim, uma porta-bandeira, sabe, que é formada em direito, que é bombeira, falou assim, não, aqui vai ter, vamos embora. Então, ela foi se articulando. Vamos conhecer sobre a nossa história. Exatamente. Né? Então, assim, quando você hoje... muitas vezes você chega... E é muito louco, assim, é muito louco, porque, por exemplo, eu frequento não só a minha escola de samba, mas como todas as outras, porque conversa de sambista é samba e diversão de sambista é escola de samba, tipo pagode, tudo isso. Eu lembro que eu saí na Mangueira em 2002, naquele vou invadir o Nordeste. Uhum. Cara, eu ia na Mangueira em 2002 e eu vou na Mangueira hoje, é uma outra Mangueira. O que mudou na Mangueira? O protagonismo preto. Sim. Uma presidente preta. Uma presidente de escola mirim preta. Os quadros são todos... Não é que não era antigamente, já tinha vários quadros pretos, mas são quadros pretos que têm o que dizer, quadros pretos que têm fundamento, quadros pretos que têm poder na fala e na execução. Você chega no Barracão da Mangueira, por exemplo, o Barracão é bisteca, uma ex-rainha de bateria, uma mulher que comanda aquele barracão do início. Eu acho um luxo aquela mulher, tipo, que foi rainha de bateria, comandar de frente, um barracão, comandar suprimentos, falar assim, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. E você sabe que se você não comprar um cristal em janeiro, você não compra mais. Em julho você não compra. Você não compra, né? Você não compra. Então, assim, tem que ter programação, tem que ter gestão, tem que ter... Então, assim, eu chego na quadra da Mangueira hoje... Para mim, é uma outra Mangueira, não tem dúvida. Sempre teve preto. Mas agora tem preto na linha de frente. Então, assim, quando a gente toma partido, quando a gente toma o protagonismo, não só da nossa festa, da nossa essência, do que é nosso por direito. Porque eu costumo dizer, por exemplo, que eu não quero nada do que não é meu. Eu quero o espaço que me cabe. Exatamente. Eu quero ter acesso, eu quero ter possibilidade. Eu só não quero que tenha a porta fechada. Porque se alguém tiver, eu vou tipo, sim, colocar embaixo. Porque a todo momento as pessoas, quando você vai acessando determinados lugares, eu estava até conversando também sobre isso, que eu ficava muito assim, gente, eu só cheguei até aqui por causa do carnaval. Eu só acessei alguns lugares por causa do samba, por causa, né? E graças a Deus, que ótimo, né? Que eu cheguei por essa porta da arte, sim, da minha cultura e tal. Mas quando você vai acessando alguns lugares, eu sofri uma situação de racismo no trabalho, que era no local, na Zona Oeste e tal, mas era no local assim, né, de uma empresa grande. E aí, o tempo todo, primeiro que foi uma situação muito sutil. Aquele assim, eu não quero você aqui. Uhum. O não olhar, o olhar estranho, não te ouvir, o ignorar. Você está ali, mas não queria muito que, não sei. E aí você põe em xeque a sua capacidade. Então, a todo momento, as pessoas falando, olha, não é para você estar aqui, não. E quando a gente toma posse, fala assim, não, esse espaço é meu, a minha cultura é essa, a Larissa é essa, vai ter que engolir. Entendeu? É meio que isso. Eu acho que de acordo com os questionamentos que a gente vem tendo, eu acho que quando a gente fala também dessa abertura de canal que a internet possibilitou de você falar de lá, e falar assim, mas aquele que o Ricardo está falando, isso aí é legal, faz sentido, já passei por isso. Aí a gente começa a se juntar, começa a questionar, a gente começa a fazer um barulho. Sim. E aí a gente começa a ser ouvido. E aí talvez esse movimento, eu acho que já vai começando, né,
a mudar. Eu acho assim, quando você faz a sua página, o que você busca ali? É esse diálogo, essa porta, esse canal de falar assim, gente, olha só, a gente está aqui, a gente tem o que dizer, vamos começar a ocupar, porque eu vejo que é muita troca. Você coloca falas de pessoas, você cita situações que aconteceram. Aquele canal é um canal aberto para isso tudo? Quando eu criei o The Black Warriors, na verdade, eu estava no mestrado e eu criei como uma incubadora, porque eu já estava formado em direito, já estava atuando, e a partir desse assassinato, né, desse estrangulamento desse jovem preto por um segurança no mercado extra, e que teve depois teve manifestações, né, e tal. E eu lembro que na época eu namorava um menino que ele era advogado de um partido político que ajudou a organizar aquela manifestação. E, e eu fiquei pensando assim, porque mesmo com tudo isso, até peguei esse gancho, eu me perdi lá atrás, peço desculpa. Não. É nesse lugar assim que mesmo com todo esse mecanismo, toda essa minha criação, toda essa minha oportunização de saber quando aquele jovem foi assassinado do outro lado da rua, e eu no meu prédio, na minha varanda, tipo, podia ser eu, porque era o mercado que eu fazia compra, entendeu? Então, assim, aquilo me deu um gancho, assim, no sentido de que, óbvio, que eu sempre sofri racismo na Barra da Tijuca, mas um racismo muito velado, mas um racismo com, com muito É refinamento, né? muito Porque sutil. Você alguns não lugares entende são que é racismo de exatamente, exatamente. primeira. Eu lembro que eu, adolescente, assim, uma amiga minha de escola, a gente estava jantando, assim, aquelas confraternizaçõezinhas de amigos de escola, e aí ela tava falando, tipo, não, porque aqui na pracinha agora tem muito preto na pracinha, tem muito bandido na pracinha. Aí eu olhei, achei aquilo soou estranho. Aí eu falei, mas fulano, também sou preto. Não, mas você é um outro tipo de preto. Então, assim, Oi? e a gente tinha 14, 15 anos. Então, assim, mesmo com 14, 15 anos, na cabeça dela já era um outro tipo de preto que não oferecer perigo para ela, mas aquele preto da pracinha oferecer perigo. Então, assim, é um tipo de racismo, é um tipo de violência que talvez ela mesma naquela hora não tinha Não nem se ligou. atinado, mas é bem refinado. Por isso que às vezes a gente não se dá conta. E daí, depois daquele fato, aquele fato ele me invadiu, assim. Eu pensei, cara, eu quero fazer alguma coisa, eu quero entender melhor, assim. E eu quero entender nesse lugar mesmo da academia. Porque eu sempre entendi que a gente só consegue vencer, na minha opinião, pelo estudo, Ah, eu sempre falo pela isso. A qualificação, educação me sabe? A salvou. educação, Me ela salvou. salva. Por isso que eu acho que é tão triste a gente estar num país que negligencia tanto saúde, educação, coisas tão básicas. Sim. Mas, enfim, e é isso. Assim, eu acho que a educação, ela salva. E para mim, sempre foi uma... Eu, como um homem de Xangô que fala, que gosta do, do debate, que gosta de se colocar, para mim a educação era o único caminho Eu que eu também. poderia brilhar, assim, né? E daí eu fui pro mestrado e aí eu comecei a criar o The Black Warriors como uma incubadora, assim, como um exercício, porque eu já entrei sabendo que eu queria falar sobre o genocídio do jovem negro no Brasil, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem os dados do Atlas da Violência, que diz que a cada 19 minutos morre um jovem negro no Brasil. E a expectativa do jovem preto no Brasil é de 19 anos de idade. Então aqui a gente está quase uma hora, já morreu vários, por exemplo. Meu Deus, Entende? é muito É muito forte. forte. A Então, assim, todo são momento dados você fala esse negócio da sobrevivência e bate muito forte, né? Pode ser meu sobrinho, pode ser meu Exatamente. afilhado, sabe? É Exatamente. A gente muito está numa doloroso. rua, a gente está num dia estranho, uma coisa e outra. E esses dados, por exemplo, são dados de 2018. Então, assim, são dados defasados, sabe? Então, Completamente. pode estar pior. E aí, eu criei o The Black Warriors nessa perspectiva de exercitar a minha escrita sobre. Exercitar a minha fala sobre. Exercitar o que eu estava aprendendo sobre. E você acha que E consegue aí, atingir, clarear a cabeça das pessoas no então, sentido de tipo assim, Clara, olha, eu não estou entendendo, eu quero entender mais, funciona nesse Então, sentido? hoje, assim, aí eu até tava brincando com você, né? Que no meu Instagram pessoal eu tenho quase 50 mil seguidores. E no meu. Que também é um custo preto crescer nas redes, porque o algoritmo é racista, porque também tem muita gente que não segue preto não segue preto, é um inferno. Mas, enfim, e no meu profissional não tem tanto. Então, assim, acabo que eu uno os dois para poder ecoar mais forte a voz.
Mas eu costumo dizer, Larissa, como educador também que sou, que o meu compromisso é transmitir o saber. O que você vai fazer com esse saber É já não problema é mais seu, minha, né? senão eu Pira. adoeço. Como eu já adoeci, assim, de achar que a transmissão do meu saber e que a manutenção da transmissão do meu saber também era responsabilidade minha, e não é. É porque, assim, às vezes a gente questiona porque a gente vê tanta evolução, a gente vê tanta gente falando sobre o assunto, a gente está esclarecendo tanta coisa, falando, pô, isso é racismo, isso não é, que mais? Abrindo tanto canal de conversa, e você vê situações racistas o tempo todo na rede social. Eu E falo parece muito que a assim, gente dá um passo e volta, passo e volta. hoje eu uso muito as redes também como um anzol para catapultar essas pessoas para serem meus alunos, assim, né? Então, assim, para dar palestra em empresas, para captar mesmo, né, algumas pessoas que se interessam a maior para dar segmento, assim. Mas eu uso as redes como um instrumento, hoje em dia não mais como uma incubadora, mas como um instrumento de acesso às massas, como uma vitrine do meu trabalho também. E também muito nessa perspectiva de que, assim, a minha parte eu estou fazendo, sabe? Aham. Porque, assim, é isso também, porque o outro, ele pode, a partir daquela leitura, a partir daquele Refletir. post, e eu faço vários posts, às vezes eu faço vídeo, às vezes eu faço escrito, eu tento fazer de várias formas para atrair vários tipos de pessoas, e aí vai muito do outro querer mergulhar mais. Entendeu? Por exemplo, Sim. a nossa troca começou a partir das redes sociais, tudo mais e tal. Então, assim, você quis buscar mais, Sim. você pescou o anzol, Falei, eu pescou a isca, quero entendeu? Então, isso assim, aí. aquilo ali é uma isca. Pesca quem quer. Tem gente que vai ver, vai gostar e não vai engajar. Tem gente que entra, lê todos os posts, não segue, não curte, enfim, Vai loucura. ver e acompanha. Então, assim, mas eu acho que a parte está Tá sendo fazendo a feita, sua assim, parte, sabe? né? E acho que cabe o outro também poder pegar isso para si, assim. Eu costumo dizer, e é uma frase, uma vez eu ouvi uma aluna falando assim, ai, professor, isso é muito fatalista. Eu falo assim, não, isso é realista. Eu não acho que o racismo vai acabar, né? Assim, eu não tenho essa... Para mim é muito fanista, é muito utópico achar que o racismo vai acabar. Mas eu acho que a gente tem condições de fomentar, de engordar a nossa galera, de dar nutriente, de saber para que ele fique neutralizado, para que ele fique ali Vai esmorecido, murchando, né? Vai murchando, sabe? murchando, né? E é por isso que eu volto muito na parte do samba, por exemplo, porque eu acho que a tecnologia preta ancestral que está dentro da escola de samba tem um poder catalisador absurdo de fazer com que essa realidade mude, ou de fazer com que pelo menos o status quo mude. Por exemplo, esse ano houve uma grita muito forte. Ah, tem muito enredo de macumba. Ah, mas eu ia Ah, tem chegar muito nesse enredo assunto. Ele tá afro. falando Ah, tem muito muito sobre enredo de preto. Ah, macumba tem e muito tudo enredo... mais. Mas como não vai falar de preto? Como não vai Não! falar de macumba? E aí o que eu achei delicioso é que cada um, na sua expertise, né? O Milton Cunha falou de um jeito, o Fábio Fabato, que é meu amigo, falou de outro, o Luiz Antônio Simas, que também falou de outro, a professora Helena Teodoro, doutora, falou de um outro jeito. E a Lorena Raíssa falou de um jeito, a passista falou de outro jeito, a baiana falou de outro jeito, porque e é isso que eu acho lindo. Sim. É isso que eu acho catalisador. Porque cada um falou para sua microsfera. Eu vi a baiana na porta comendo angu na escola de samba, falando assim, né? Mas não tô entendendo, Jacira, qual é o teu problema? Que não pode ter enredo preto. Brigando com a outra baiana. Que a outra baiana tava entendendo. Eu falei assim, mas você é baiana. Essa roupa que tu veste é roupa de macumba, por exemplo. Eu acho Porque que gera ela das pelo baianas... menos uma discussão, né? Exatamente, porque ela das baianas, pasmem vocês, é uma aula que representa Ielorixá. É mãe baiana, que ficou grande, aí fala-se baiana, mas o início, lá nos primórdios, era a aula das mães baianas, que eram simplesmente as mães de santo do morro, que faziam trabalho, que faziam despacho para aquilo tudo dar certo e saíam ali como um destaquezinho naquela aula. Então, assim, é porque hoje em dia, muitas vezes, tem escola de samba que você olha para a aula de baiana, você vê tudo menos uma baiana. Mas, em vez de regra, tinha que ter pano da costa, tinha que ter cor, tinha que ter conta, fio de conta, tinha que ter um torso.
Então, assim, como é que você vai vestir uma roupa de baiana, por exemplo, você vai falar assim, mas não, mas tá muito... E outra também, a gente precisa entender, e eu sempre falo, a escola de samba é uma arte tão grande, tão grande, tão grande, que apesar de ser preta, apesar de ser essencialmente preta, acolhe todo mundo. É muito plural, né? Acolhe musa japonesa. Esse ano... Não, gente, ano passado só veio uma musa austríaca. A mulher Elas veio são da Áustria, né? apaixonadas. Enfim, veio de Tem longe. uma escola que tem uma ala só Tem de uma ala gringa, só de... né? Exatamente. E eu saí no arranco também. Eu preciso aqui dizer que... Mandar um beijo para a presidente Tati, minha amiga, meu amor, Duda, todo mundo do arranco, Anique, Salmão, todo mundo. Porque no arranco eu sou feliz. Porque eu costumo dizer que ser diretor de harmonia de grupo especial é um rolê, né? É um rolê, às vezes, até beira até o infarto do miocárdio. Mas é estressante. Mas no arranco eu sou feliz. No arranco eu venho lá na presidência, no arranco eu sou feliz. E quando a gente vê uma escola de samba, aí tudo isso para dizer que ano passado eu só vi uma musa austríaca que saiu no arranco, né? Uma passista que lá o arranco tem uma ala de passistas, são, enfim, passistas internacionais e tal. Mas eu acho uma delícia. Mas Eu já fui para a China sambar. Eles ficam hipnotizados, maravilhados, né? O samba, a gente vai em qualquer lugar do mundo, você fala assim, primeiro, você é da onde? Eu sou do Brasil. Aí abre um sorriso. Você é do Brasil da onde? Rio de Janeiro. Aí abre mais. Você é da onde? O samba? Abre mais. Então, assim, todo mundo é apaixonado. Aquele maravilhoso que era diretor da Tijuca, dos passistas, que agora é musa do Estácio, esqueci o nome dele agora. Cristiano Amorim, tá lá. Beijo, Cristiano Amorim, Dinamarca, que é um fofo. Um beijo, tem que vir aqui, Cris, não Cris vê, é maravilhoso. Tem que Cris vir é maravilhoso. aqui. Perdão por esquecer seu nome, Cris. Ele tá lá na Dinamarca. Na Dinamarca, e dá aula de samba na Dinamarca. Dá aula de samba na Dinamarca. E elas dão no pé também, porque elas aprendem. Aprendem, querem aprender, querem sambar, querem desfilar. Assim, eu acho incrível. Eu tenho aquele preconceito todo, porque fulano não pode desfilar, não pode ser musa, não pode ser rainha. Eu acho muito plural. Eu acho que cada uma tem seu espaço ali, né? Desde que entre com respeito, respeitando, né, a história da escola. Respeite quem soube chegar onde a gente chegou. E eu acho assim, que tudo... E é nesse gancho que eu queria pegar, assim, perdão de cortar, mas é nisso, assim, no sentido de que a gente é tão plural e a gente sabe a importância de se ter espaço, que a gente dá espaço. Sim. Eu acho que o problema é quando essas pessoas que são convidadas, que são estrangeiras à festa, eu não digo só estrangeira de ser de outro país, eu digo de fora... Estrangeira do samba. Estrangeira do samba, chega e toma um protagonismo que não deveria, né? Entendeu? Porque assim, eu acho que a festa é tão plural, é tão grande, que tem como para mim é um céu estrelado, tem como todo mundo brilhar bonitamente, lindamente. Eu só acho estranho, eu acho alienígena quando dá-se espaço maior para pessoas que naturalmente não são daquele lugar, em detrimento de meninas do morro, meninas que são, sabe, que estão ali galgando, que muitas vezes não tem nem dinheiro para trocar a cidade, tem que ir no sapateiro para, reformação. Tem dinheiro da passagem. Sabe, não tem dinheiro da passagem. Então, assim, eu acho que hoje a gente está... E aí, quando eu falava do gancho dos enredos afros, eu acho que a gente está, a duras penas, porque é difícil, mas a gente chegar lá, gerando uma consciência horizontal. Uma consciência disso, assim, de eu ver a baiana brigando com a outra baiana, porque a outra baiana estava reclamando que tinha muito enredo preto. Achei isso maravilhoso. E eu assim, só isso. Eu já pronto pra entrar. É agora que eu entro. Se der ruim, eu falo assim, mas escuta aqui. Mas aí ela falou bonitinho, do jeitinho dela. Então, assim, de todo mundo ir para as redes sociais e, gritar, sabe? De quando uma escola de samba, e aí eu mando um beijo para Lara Mara, mando um beijo para todo mundo da Unidos do Padre Miguel, que é uma escola que eu sou apaixonado e é uma escola que se exercita há anos a falar de afrocentralidade. E de afrocentralidade, porque o povo também acha assim, né? Que coisa de preto é uma coisa só, né? Que preto é uma massa só, né? Porque e isso é surreal, assim. Porque, por exemplo, inclusive, eu estava até vendo o Luiz Antônio Simões falando essa semana que o Brasil criou-se um fenômeno que as Áfricas, porque o continente africano é enorme, então tem vários países, é o maior continente do mundo, as Áfricas se conheceram no Brasil. Porque o continente é tão gigante que o povo banto não conhecia o povo malê, que o povo do Egito, porque, pasme, o Egito é africano, muito embora Hollywood, né, pintou Cleópatra de branca,
Mas, assim, o Egito, o povo do Egito, eles não conheciam o povo da África Central, porque é muito gigante. Então, o processo de sequestro escravocrata também deu-se essa possibilidade dessas Áfricas se confluírem no Rio de Janeiro, sobretudo. Quando uma Mangueira fala do povo banto, a gente mal fala do povo banto, e é um povo importantíssimo, enfim, no contexto africano. A gente fala do povo Jejimarim, do povo Nagô e tudo mais e tal, mas a gente não fala muito do povo banto. E aí dizer que só tem enredo de macumba, você dizer que o enredo da Mangueira foi idêntico ao enredo da Tuiuti, porque falava de coisa preta. Faz sentido. Um falava de uma da primeira transexual travesti negra, Chica Manicongo, era um ponto. O outro falava dos povos bantos e da influência dos povos bantos no Rio de Janeiro. E quando você vê o desfile plástico da Tuiuti, era totalmente diferente do desfile plástico da Mangueira. Quando você vê uma Tijuca, e aí eu preciso agora fazer uma deferência à escola, primeiro de graças ao Lorum, ter Foi voltado lindo, a foi falar de um lindo, enredo foi afro, lindo. e de um enredo afro de fato, né? Porque quando falou de Bahia, também foi um enredo muito lindo, e eu estava lá, e foi meu último ano, foi lindo, mas de falar sobre orixá, sabe? De falar sobre o enredo afro, achei muito importante, achei muito bonito. Então, quando você vê Logunedé da Tijuca, não tem nada a ver com o Xangô e com o Oxalá da Imperatriz, porque nós somos plural, nós não somos uma massa única, não existe preto só, sabe? Eu sou um preto diferente de você, não Sim. só pelo retinto da pele, mas porque Vivência. as vivências que me impactaram não foram as mesmas. Exatamente. Então nós não somos um monolito, a comunidade preta não é um monolito. Já viste que a gente tem, por exemplo, preto de direita no Congresso pedindo extinção de cotas, a gente tem pretos, por Exatamente. exemplo, aí que vão dar, enfim, entrevistas reclamando do SUS e de outras coisas. Então, assim, nós não somos uma massa só. Temos pretos que são de religião de matriz africana, temos pretos que são evangélicos, pretos espíritas, pretos que são de direita, e pode ter, e tem que ter, tá tudo uma certo, tá tudo polaridade, né? certo. A gente tem que pretos de esquerda, respeitar, Tem que né? respeitar. Agora, a gente precisa entender que, dada essas subjetividades que nos distinguem, quem está morrendo é a gente. Aí que entra a O chicote que educação, bate né? no lombo é no nosso. Então, assim, uma hora essas subjetividades que nos distinguem, ela tem que se confluir. Porque senão vai dar ruim. Exatamente, não tem essa coisa, ó, esse aqui é menos pretinho, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que aí que a educação, ela entra, né? Exatamente. Aí que o letramento, ele entra para você saber do que você está falando, para você entender a sua história, para você saber se defender, para você saber o que falar, né? Porque, assim, tá morrendo, estão matando, e a gente vai ficar aqui, batendo palma e achando tudo lindo, né? E dentro desse contexto do samba do carnaval, por exemplo, é uma petição que a gente está clamando há muito tempo. Tem uma amiga minha, Laisa, beijo, Laisa, que ela é passista e diretora de arte, enfim, tá no Rox também, agora no Cine Rox. Adoro, Laisa, ela grita maravilhosa. beça Ela também. grita A outra mesmo. que eu quero aqui, Aí eu ela falo, grita não, beça. Laisa tá convidada. Olha aí, eu tô Não, convidando. Laisa é super convidada, inclusive ela gritou a beça aí. Ela tá gritando. Ela tá rouca, amor. Eu tô só Ela de tá olho rouquíssima, nela. eu tô- Eu quero trazer ela aqui pra ela gritar mais um pouco. Quero dar palco Eu tô pra ela. passado com Laisa, que ela tá é rouquíssima, muito que ela tá gritando ela muito. tá gritando Tem muito. que dar uma pastilha pra Laisa. E aí ela fala, assim, essa semana, a última grita dela, por exemplo, é da falta de coreógrafos negros, né? Da Foi falta de hoje que ela Foi gritou, hoje, né? inclusive, eu li. Da falta de valorização dos coreógrafos negros. Então, assim, a gente... E uma grita dela, que é a minha grita, e que a gente está gritando há muito tempo, uma hora vocês vão ouvir, né, gente? Que a gente está gritando muito. É sobre o corpo de jurado, que é muito afrocentrado. Sabe? Eu acho que isso tem bateu como- muito, né? Sabe, o Larissa, Não tem. eu não posso julgar uma competição de balé. Eu não posso. Sim. Porque é uma arte que eu acho bonita, mas que eu não domino. Eu não posso julgar, sei lá, uma dança da Oktoberfest. Tipo, não posso. Apesar de ter sobrenome alemão, que meu pai é branco, mas assim, eu não posso, Que porque mistura. eu não sei, não posso, nem é algo que eu quero saber. Mas, agora eu posso jogar carnaval. Eu posso jogar carnaval. Porque eu tenho expertise de 26 anos, entendeu? Eu posso jogar carnaval. Eu acho estranho. Cadê a nossa galera ali? Eu acho estranho julgar bateria, o cara se mexe de oboé. Oboé é um instrumento de sopro.
sabe? Eu acho estranho, sabe? Eu acho estranho você julgar carro alegórico e você ser arquiteto, sabe? Tipo, porque tá na Casa Cor, tá na Vogue. Não interessa. Eu acho estranho. Eu tô falando estranho porque eu tô sendo muito fino, né? Porque a nossa audiência aqui também, vocês não estão vendo, a gente tem uma audiência finérrima aqui no estúdio. Então, assim, eu acho estranho você falar que, ao nível de Padre Miguel, por exemplo, o samba veio falando muita palavra iorubá, muito termo africano. Mas tá falando de Yamaçu, o primeiro terreiro de candomblé do Brasil. Gente, são Tá umas falando declarações que a gente não entende. sabe? Aí quando uma Laramara também grita, tipo, beijo pra Laramara também, que eu amo de paixão, que a bichinha tá gritando, né? Novinha, tá Sim, gritando, né? E falando virou horrores. presidente esse ano, Sim, e tá gritando, ela bate e de tá ficando frente. rouca. Mas, gente, é porque é alienígena você loucura. dizer que um samba enredo que fala sobre essencialmente sobre candomblé. Tem muita palavra, muito termos africanos. Então, assim, é um julgamento. Tem uma coisa, por exemplo, que o jornalista Aidan André Mota, ele é esposo da Flávia Oliveira, ele fala, eu acho genial. Ele é um homem branco, mas um homem branco consciente. Ele tá no né? carnaval. Enfim, a família é preta, casado com uma mulher preta e está no carnaval, e é um homem consciente. Ele fala que ele acha, ele usa um termo até forte, que eu agora não vou lembrar, mas é como se fosse assim, ele acha cretino. Mas não é esse termo que ele usa, não, mas é um termo muito forte. Nesse sentido. A gente se curvar para o jurado. O casal de mestre porta-bandeira parar e se curvar para jurado. A bateria se curvar para jurado, que é um bando de gente branca que está ali em cima, que a gente tem que se curvar para fazer mise-en-scène. É absurdo, sabe? né? Como se a gente estivesse servindo alguma coisa do tipo. E eu não tinha nem... Olha que eu sou uma pessoa observadora. Eu não tinha nem pensado nisso. Eu também. Imagina. Eu li isso esses dias que ele falou. Por exemplo, vocês que são musas que não são quesitos, eu já vi várias musas porque está posto. É como se fosse uma regra. Fazer uma deferência, fazer uma mise-en-scène para o jurado e tal. Sambar horrores na frente dele. Sambar horrores, menino. Fica ali fazendo um cardio absurdo. Aí esse ano eu olhava pra mim e fazia assim, ó. Esse ano, olha, mas eu falei assim, gente, esse ano, depois que eu vi aquilo do ar, eu falei assim, eu não vou nem olhar pra isso. Aquele último módulo me estressou esse ano. A gente já tá morrendo, né, irmão? Vamos rever isso, né, Elias? Aquele último módulo, né? A gente que é obesa, então. Meu filho, olha, a gente já chega ali já. É só a água da SEDAI pra salvar a gente. E aí tem aquele último módulo que pega a gente. Eu já não quero nem olhar para aquele povo. Então, assim, é um julgamento equânime? Claro, a gente... Óbvio que tal qual futebol, a gente sempre pode questionar uma coisa ou outra. Mas a base, pelo menos, tem que partir de um pressuposto que a base é séria. Sabe? Que uma jurada não pode dizer, não, tem muita palavra de preta, não, tem muita palavra africana. Sabe, isso não dá, não cabe mais, não cabe mais. Você acha que com o tempo, com essa gritaria toda que a galera vem fazendo, muito coerente, inclusive, você acha que eu vou falar uma coisa, falando de carnaval, que você está dizendo? Sim. Eu vou falar uma coisa assim, eu sou o tipo de pessoa que eu tenho muita responsabilidade nas críticas que eu faço. Porque falar, quem tem boca fala, né? E falar até é muito fácil. E criticar, até papagaio. E criticar. E é uma cilada. A gente cai nessa vaidade de criticar. A gente adora apontar, mas quando eu aponto um dedo para você, tem 4 virados para mim. Então, eu sempre tive muita cautela em público de criticar a nova gestão da Liesa. E aí, e para mim, eu ainda tenho esperança na nova gestão da Liesa. Eu tenho esperança. E, obviamente, perfeita Jesus está no céu, não existe perfeição. Mas eu tenho esperança que essa renovação, sabe a parada de algumas frases que destoaram e tal, mas eu tenho esperança que essa renovação propicie, né, talvez não com a rapidez que a gente anseia, mas propicie mudanças muito significativas. Eu tenho visto balanço, saldo como sambista, porque a gente não é sambeiro, a gente é sambista, a gente está lá, né, 24 horas. Chão de escola. Né? Eu tenho visto, por exemplo, e aí eu não estou falando o nome deles, que eu não estou ganhando nada por isso, porque, enfim, até queria
a famigerada credencial, que a gente sabe que pra Gente, gente é uma eu luta. Tô há Isso é um 12 anos, ponto. já fui barrada. Alô, credencial. Alô, Quero minha credencial pra credencial, gente. hein? E pros meios de comunicação Sim, carnaval, que é uma alternativos. luta Carnaval, também, que é uma né? luta. Mas, por exemplo, eu acho que um ganho foi os ingressos da quadra, né? Que os ingressos de setores populares para as torcidas, para os componentes da escola, porque tem muita gente que não desfila, mas que é componente, Sim. que vai lá para torcer, que está ali naquele movimento. Então, assim, eu tenho visto ganhos. Acho que é um movimento gradativo. Gradativo. Né? Eu acho que um ganho muito grande também, na minha opinião, é a Nath, que está lá dentro, que é uma mulher preta, é a Evelyn, que está lá dentro, que é uma mulher preta. Então, assim, você percebe que até a própria gestão está mais colorida. Sim. E aí eu não estou só dizendo de raça, eu estou dizendo de raça e de conceito. De raça e de estrutura. Então, assim, raça, tem uma ideias novas. É isso, entendeu? Não é só colocar um preto ali para dizer que tá o totem. Tem preto, né? O totem, né? Então, não, tem mulheres, assim, e mulheres também, né? Então, acho que é um avanço fundamental dar fomento financeiro para as escolas mirins, para os desfiles das escolas mirins, porque ali é o futuro, sim. Sabe? Então, assim, tem tido ganhos e tem tido avanço na gestão do carnaval, sim. Aí é uma questão pessoal de que se está célere, se não está, poderia melhorar. A gente sempre acha que pode melhorar e eu acho que deve sempre melhorar, sim. Uma questão para mim que me irrita profundamente, assim, que para mim enfim. E assim, vou no camarote, curto o show do camarote, mas eu não acho que o som do camarote tem que invadir a pista, por exemplo. Não, sabe? isso é absurdo. Isso é um absurdo. E aí isso é uma conversa que a gente vem tendo há anos, até né? E nada muda. Rouco, sabe? Então, assim, esse ano eu percebi que melhorou, mas não mudou. Sabe? Teve um ano que pra mim foi assim, doeu na minha alma. Assim. A Denadia, eu costumo dizer que eu tenho... É isso, assim, eu tenho as minhas musas particulares, né? E a Denadia é minha musa de infância, assim. Ela fica meio brava quando eu falo que é minha musa de infância, mas ela fala que ela é de velha, mas não é. É porque ela parou no tempo. Mas ela, assim, desde pequeno, assim, eu sou apaixonado pela Denadia, assim. Então, é um amor, assim, absoluto, assim. Felipe também, né? Então, nos últimos anos que eles vieram na Tijuca, cara, teve um ano que a água do camarote, a água de banheiro de camarote invadiu a pista, sujou a roupa dela. Gente, que e aí eu vi aquela lama, eu falava assim, mas a gente não tá chovendo. De onde tá vindo isso? De onde que tá vindo isso? Então, assim, são assim, questões que são tão básicas e estruturais que não pode acontecer, que não deve acontecer, sabe? Essa questão de credencial é uma coisa que me pega muito, sabe? Ver a nora de gente rica, sabe? Ver a namorada de herdeiro com 10 credenciais e a gente que luta, que tá ali, sabe? Fazendo, acontecendo. Sabe, tem Sim, aí eu prefiro pagar meu camarote para não estressar, porque eu não gosto de pedir. Eu sabe, já fui barrada duas vezes. Aí teve que vir um pessoal lá da Tijuca, lá do outro lado, falar, gente, ela é musa da Tijuca, porque assim, eu gosto de chegar mais cedo ali naquele camarim, né? Sim. Não vai passar, que não vai passar. Não quiseram deixar eu passar, o pessoal teve que ir toda lá montada, o que? Uma palhaça, pois gente? É. Sabe, que loucura. Não, sem credencial. Então, assim, eu acho que é um desrespeito também. Eu acho que tem que ter uma gestão. Claro. Tem que ter uma organização, não tudo dá mais. Ter pra todo mundo, mas... Não, tudo não vai mudar de uma hora para outra, de uma né? hora pra outra, E também vai ter uma galera que vai reclamar. Sim. Vai ter aquela galera que reclama sempre. Nunca tá perfeito, nunca vai estar perfeito, mas é isso. Mas eu acho que aos poucos as coisas vão mudando, né? Sim. O carnaval tá tendo uma mudança muito grande, acho que em todos os sentidos, né? E eu acho que... De profissionalismo, de captação de recursos. Assim. Eu tenho confiança nessa gestão, assim, espero não perder, assim, mas eu tenho esperança, digamos assim, né? Nós somos o maior espetáculo da Terra, sim. Né? Esse ano, o turismo no Rio de Janeiro foi assim, fez um barulho aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que o carnaval trouxe essa galera e merece um olhar diferenciado, né? Para os profissionais, para a galera que está ali. De agosto a fevereiro, porque eu sou uma dessas pessoas que estou em ensaio desde agosto e tudo mais. Então, assim... É isso, eu estou muito feliz. Eu ficaria aqui conversando com você. Eu ficaria horas, não sei nem quanto tempo já passou. Horas. Tem coisa que eu queria falar que eu não falei, mas... eu volto. Você volta, porque assim, eu quero transmitir muito. Eu acho que você tem muito a falar, né, pra gente. Eu acho que você é uma pessoa que sabe do que você está falando, você tem vivência, tem um coração dentro do carnaval. E tem essa troca, né, de
com todo mundo dessas suas experiências, suas vivências, seu conhecimento. Eu acho que no início você falou assim, nossa, a gente tem que falar de uma maneira que as pessoas consigam entender. Eu acho que você passa muito bem isso, né? Tanto nas suas redes sociais quanto agora. Tive o prazer de ter você aqui no meu podcast, né? Eu acho que é isso. Continua passando essa sua mensagem. Eu acho que é um desafio tremendo a gente continuar gritando. E por mais que as pessoas falem, ah, mas isso é mimimi. Isso não existe mais racismo. Eu acho que, como a educação me salvou, a educação vem me salvando e vai salvar muitas pessoas por aí. E o que você passa é muito disso. Vamos nos educar, vamos estudar, vamos conhecer a nossa história, vamos conhecer a nossa ancestralidade, sabe? Para a gente ter firmeza nas palavras, para saber o que está falando e bater de frente, porque a guerra só começou. Não é isso? Então, assim, eu estou muito feliz que você veio aqui. Ficaria horas conversando com você. E eu falo mais que o homem do saco, né, gente? Se não me Gente, parar, mas eu também. Olha, na outra temporada, o pessoal falou, gente, Larissa, você não deixou o povo falar. Olha que hoje eu deixei o Ricardo falar e falou muito bonito, né? É um prazer, meu amor. Muito obrigada. Estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Cruzei a cidade para estar aqui, cruzaria 10 vezes, porque é isso, assim, acho que acho maravilhoso o que você está fazendo. Acho incrível o que você está fazendo, esse movimento porque, na verdade, o que você está fazendo aqui não é só a resistência, né? Você está existindo, né? Você está criando um espaço que é seu, né? Para você existir, para você comunicar. Isso é muito louvável. Parabéns. E vida longa ao Larimusa Podcast. Amém, amém. Eu falei assim, eu acho que o Ricardo, ele me emociona, né? Em vários sentidos, assim, na nossa conversa, me emociona. Eu falei, eu não vou chorar, porque aqui porque passa um filme na minha cabeça, que é muito um trabalho de resistência mesmo, né? De falar, estou aqui, eu vou continuar. Mesmo todo mundo falando, nesse nosso lugar, você não está aí. E a gente está aqui para seguir tocar o barco à frente pela gente e pelos que estão vindo também. É isso aí. Muito obrigada, prazer, meu bem. Obrigado a você, obrigada. meu amor. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Meu amor. Falei a vida, gente, né, a gente fala fala muito. Eu deixei, mas eu